Hoje o assunto vai ser lockdown, pandemia e o consultório do dentista. Então, vamos falar aqui sobre um assunto bem do momento. Eu ia trazer um outro tema hoje aqui, mas a gente está vivendo aí um momento tão atípico nas nossas vidas, todos nós, né, alguns mais, outros menos, com essa pandemia, com as restrições que estão acontecendo aí para todo lado, e nós da área da saúde somos serviço essencial, né, considerados aí serviço essencial, podemos atender nossos pacientes, né, ainda bem que podemos. Só que eu tenho recebido muitas mensagens de dentistas, né, preocupados, Carla, eu não sei como vai ser o futuro, meus pacientes não estão querendo vir, né, não querem vir aqui ao meu consultório, receber o atendimento, estão com medo de sair de casa, eu também estou com medo de atender, será que pode acontecer algum problema no meu consultório, na minha clínica? Enfim, muita insegurança, medo, e eu costumo comparar essa situação, já falei isso em outros momentos, com uma grande tempestade, né? A gente está, na verdade, numa grande tempestade, estamos todos nós na mesma tempestade. É como, não sei se você já dirigiu numa estrada no meio de uma tempestade terrível. Eu já. Uma das vezes, não me esqueço, voltando da praia, voltando da Riviera de São Lourenço, com as minhas filhas pequenininhas, né? E eu dentro do carro, meu marido, Fernando, nem estava comigo, e eu peguei uma tempestade que eu não via nada na minha frente. Então, foi uma tempestade terrível. E quando a gente está no meio de uma tempestade, mas aquela tempestade brava mesmo, e não enxerga nada na nossa frente, dá medo, né? Dá medo, dá insegurança. Quando a gente não sabe o que vai acontecer ali nos próximos 100, 200 metros, isso gera um medo muito grande, uma insegurança. Por um lado, isso é bom, porque nos faz tomar mais cuidado, sermos mais cuidadosos, porque a situação requer. Agora, por outro lado, se o medo for muito grande, se a insegurança for muito grande, e a gente decidir parar o carro, estacionar o carro, isso pode ser mais perigoso ainda. Eu aprendi que a gente não deve parar quando está no meio de uma tempestade, nem no acostamento, nem no meio da pista, obviamente, isso nunca, de jeito nenhum, mas nem no acostamento. Por quê? Porque no meio de uma tempestade, a gente não está vendo nada e ninguém está também vendo muito além de uma distância curta. Então, um outro carro, ou um caminhão, ou um ônibus, pode querer também encostar ali no acostamento, pode também estar com medo e pode não ver você e bater no seu carro. Então, você pode provocar um acidente mesmo estando parado ali no acostamento. E um outro ponto também, se a gente for trazer aqui para o nosso consultório, para a nossa clínica, se você parar no acostamento, os outros carros vão estar te ultrapassando. Pode ser até numa velocidade reduzida, mas vão estar passando por você, deixando você para trás. O que eu quero dizer é que a gente está, sim, numa tempestade, mas a gente não pode parar. Você não deve parar. Nós não paramos. E eu digo isso para os meus alunos, os dentistas que estão comigo, que estão na mentoria comigo, que estão no meu curso online, não parem. Se for o caso, reduza a velocidade, porque, na verdade, cada um está vivendo um momento diferente aqui dentro do nosso país. Né? As regiões aqui do Brasil estão vivendo diferentes restrições, enfim. Agora, não pare. Se precisar, reduza, tire o pé um pouquinho. Nós temos um alto fluxo, uma quantidade grande de atendimentos nas nossas clínicas, né? E estamos numa região aqui, eu estou em Campinas, né? Tem uma rede de clínicas aqui na região de Campinas, cidades vizinhas também. Então, nós reduzimos um pouquinho aí a quantidade de pacientes por razões óbvias, tiramos um pouco o pé dos investimentos em
divulgação, né? Porque se nós reduzimos um pouco o fluxo de atendimento, não podemos continuar no mesmo ritmo, na mesma velocidade, em relação a investimento de divulgação, porque senão a procura é tão grande, nós não temos como absorver todos esses pacientes, como atender todos eles. Então, é preciso cautela, né, entender qual é o momento e como caminhar por ele, só que não parar. Além do mais, os outros vão passar por você. Os outros dentistas estão lá, estão atendendo. Uma primeira recomendação minha aqui, né, esse primeiro assunto que eu quero trazer é justamente esse. A gente está vivendo uma tempestade, né, isso dá medo em muitos dentistas, o que fazer, como proceder daqui para frente, mas não pode parar. E um outro ponto que eu queria trazer aqui, eu vou falar de uma aluna minha, olha que interessante, a doutora Bárbara. Deixa eu dar um exemplo de quem não parou. Ela tem um consultório em Brasília, né, minha aluna, e quando veio a pandemia, o que ela fez? Ela estava investindo começar a fazer odontologia estética. Ela queria transformar o consultório dela em um consultório de odontologia estética e estava investindo nisso, e o sonho dela era fazer um curso de aperfeiçoamento nessa área. Só que ela estava ruim, estava com faturamento baixo, enfim. Quando veio a pandemia, o que ela fez? Eu já estava melhorando, já estava no meu curso, estava aumentando o seu faturamento, veio a pandemia, fechou tudo lá em Brasília. E o que ela fez? Ela falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Só posso atender urgências e emergências. E aí ela transformou o consultório dela num consultório de atendimento 24 horas para urgências e emergências. Com todos os outros colegas ali do bairro dela fecharam seus consultórios, ela manteve aberto 24 horas, ou seja, ela colocou uma energia muito maior naquilo, porque precisava, porque a família dependia daquele dinheiro ali, daquela receita do consultório dela. O marido não estava podendo trabalhar. E aí ela falou, Carla, eu comecei a divulgar isso de uma maneira simples aí nas redes sociais, enfim, no Google, e encheu o consultório dela. Ela fez o faturamento de R$ 25.000, que é o 25 em 1, né, que eu ensino os dentistas a chegarem no seu 25 em 1. Ela fez o 25 em 1 dela bem no meio da pandemia. Mas o que ela fez? Ela não parou. Ela só entendeu qual era o momento e ela entendeu para onde ela deveria virar a direção do carro dela para chegar no seu destino. Foi mais devagar, ao mesmo tempo, encheu o consultório de pacientes que precisavam daquele tipo de atendimento naquele momento. Então, não pare, né? Você pode atender. Não pare. Se a situação exigir que você diminua um pouco a velocidade, ok. Se você achar que deve acelerar, acelere. Se você souber exatamente para onde vai, quando a gente está numa tempestade grande aí, numa tempestade forte na estrada, mas sabe já o caminho, tem aquele caminho já na mente, já sabe para onde ir, já fez aquele caminho, já andou por aquela estrada várias vezes, isso te dá mais segurança de ir, de acelerar. Agora, quando é a primeira vez e você não sabe se os próximos 100 metros, se vai ter uma curva para a direita ou para a esquerda, ou se vai reto, você vai mais devagarinho. Então, quem já sabe a direção, os meus alunos, por exemplo, que já sabem a direção, como é que devem andar, como é que devem correr aí nessa estrada com mais segurança, mesmo em meio à tempestade, vão mais rápido, alcançam mais rápido. Vários deles, vários colegas, para minha enorme alegria, alcançaram o seu 25 em 1 em plena pandemia. Por quê? Porque aprenderam o caminho. É conhecer o caminho, é saber para onde está indo. Quando a gente sabe para onde está indo, a gente chega com mais segurança, né? Sabe o que fazer, vai lá e faz, e realiza essa ação.
Tá? Agora, o que acontece? A gente fala aqui em lockdown. Lockdown é uma palavra que está na boca do povo. O dentista está em permanente lockdown. Outro dia eu falei aqui nas redes sociais e teve algumas aí reações. O dentista está em lockdown permanente. Então, essa palavra lockdown está agora na boca do povo, todo mundo falando. O que quer dizer lockdown? Lockdown é confinamento. Lock é trancar. Down é baixo, é para baixo, para dentro. É estar trancado, realmente trancado. Por que o dentista está em lockdown permanente? Porque o dentista é um profissional que fica dentro do seu consultório, que fica preso lá dentro, que fica preso dentro da boca dos pacientes, que fica preso às técnicas odontológicas, muitas vezes durante toda a sua vida profissional. O dentista é um profissional que vai ao consultório, atende paciente e vai embora. Ele fica preso, ele fica ali restrito àquelas 4 paredes e não olha para fora. Fica ali abaixado, olhando para baixo, muitas vezes curvado, ali com a coluna curvada para frente, olhando as minúcias ali dos dentes, dos tecidos aí de suporte dos dentes, tecidos duros, tecidos moles, e passa uma vida inteira assim, e fica estagnado, e não cresce. Por quê? Porque está olhando para baixo, porque está preso, porque está em lockdown permanente, preso ali na sua profissão, incapaz de levantar o olhar, de levantar a sua visão, de expandir a sua visão sobre a odontologia, incapaz de levantar ali a sua coluna, né? Muitos dentistas têm problema, acabam tendo problema na cervical, de tanto ficarem presos ali na boca do paciente. E aí não ampliam a sua visão sobre a odontologia, não olham para cima, não olham para o lado. O que é que está acontecendo do meu lado? Como é que está o mercado da odontologia? Como é que estão os outros mercados? O que está acontecendo? Onde é que eu estou? Como é que eu estou inserido nisso? O dentista não olha para isso e fica no pior lockdown que pode existir, que é o lockdown profissional, e que muitas vezes fica preso nisso desde o momento da formatura. Por quê? Porque falaram para ele que era assim, que bastava atender bem o paciente, fazer um bom tratamento. Bastava um tratamento de qualidade, técnicas odontológicas. Bastava estar atualizado para ter sucesso na profissão. Só que não é mais assim, não. Quem fica sozinho, quem fica ali preso no seu consultório e não olha para o que está acontecendo fora, não tem chance de crescer. Acabou aquele tempo, e já faz bastante tempo que acabou aquele momento em que bastava ser especialista para ter resultado na profissão. Não tem mais isso, só para vocês terem uma ideia. Especialista está cheio por aí. Mais de 50% dos cirurgiões dentistas têm especialização. Se não me engano, de acordo com o CFO, 65% dos cirurgiões dentistas são especialistas. E muitos desses têm mais de uma especialidade. Mais de uma. Ou seja, será que é um diferencial ser especialista? Será que é um diferencial aprender uma técnica XYZ? A técnica pela técnica não diferencia ninguém. Se o seu paciente, o seu cliente não perceber que você é um profissional diferenciado, ele não vai te valorizar. E sem ser valorizado, o dentista não cresce. Não cresce o seu faturamento. Não chega no seu 25 em 1. Eu tenho alunos que, quando entraram no meu método dentista referência, estavam se sentindo assim, sozinhos, em lockdown, fechados, trancados dentro dos seus consultórios. E precisavam virar uma chave para sair daquela situação. E decidiram virar.
decidiram olhar para cima, olhar para o lado. Deixa eu ver o que está acontecendo. E nesse momento que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, isso é crucial. Quem não olhar para cima, quem não olhar para fora, pode estar fora do mercado daqui a pouco tempo. Eu tenho recebido mensagens de dentistas falando, Carla, meus pacientes sumiram. Eu quero atender, eu estou aqui com um consultório aberto, mas cadê os pacientes? Quando começou a pandemia, começaram a desaparecer e eu não sei mais o que fazer. Então, quem ainda não aprendeu o caminho para ter um consultório sólido, um negócio consistente, que cresce, quem ainda não aprendeu lá atrás, tá mais do que na hora, já tá atrasado, tá? Já tá atrasado, mas ainda dá tempo. Tem que correr atrás do prejuízo. Porque o que acontece hoje, o que está acontecendo hoje na sua vida profissional, nada mais é do que resultado daquilo que você fez há um ano atrás. Onde você estava um ano atrás, quando começou a pandemia? Há um ano atrás, começou a pandemia. Onde é que você estava? Para onde você estava olhando? Será que você já estava em lockdown? Pode ser que você já estivesse trancado, confinado, trancado ali dentro do seu consultório. E talvez você tenha ficado ali com medo, parado. E hoje você está colhendo os frutos daquilo que você fez há um ano atrás. E o meu convite aqui para você é: como você quer estar daqui a um ano? Daqui a um ano, você vai colher os frutos do que você começar a fazer hoje. Para onde você está olhando hoje? Será que você está olhando para baixo? Será que você está olhando só para a boca do paciente? Será que você está parado no meio da tempestade? Se estiver assim, cuidado. Por quê? Porque os outros estão ultrapassando você. E eu vejo muitos dentistas em dificuldade, ao passo que outros estão crescendo. Estão crescendo, por quê? Aprendendo quais são os pilares para ter um consultório que cresce. Aprendendo quais são os fundamentos da venda no seu consultório, por exemplo. Quais são os fundamentos para atrair pacientes para o seu atendimento? Sim, as pessoas querem. As pessoas estão buscando atendimento odontológico. Muitas pessoas precisam. E você pode pensar assim, Carla, mas as pessoas estão com medo de sair de casa. Algumas sim, outras não. Tudo depende de você ter um direcionamento do que fazer em relação à divulgação do seu consultório, em relação a todo o atendimento lá dentro, em relação àquela consulta de fechamento, como fechar tratamentos no seu consultório. É preciso aprender essas habilidades que o dentista não tem. Fidelização de pacientes. O paciente só volta para o seu consultório se você tiver estratégias de fidelização. Senão ele não volta, simples assim, não volta. E aí, seus pacientes estão voltando ou não? Você quer definitivamente aprender qual é o caminho ou não? Ou vai ficar parado, esperando a tempestade passar? Como eu disse, é perigoso. Você pode fazer isso, e tá tudo bem se você quiser. Parar no acostamento, correr um risco muito grande de um acidente, e aí não poder mais voltar para a pista e ficar esperando, só esperando tudo passar. E daí, o que é que vai sobrar? Agora, você pode caminhar, você pode continuar. E quando eu falo continuar andando, é com uma direção. Porque também não adianta só continuar andando, não, então eu estou fazendo certinho, Carla, eu estou andando, continuo atendendo alguns pacientes, poucos pacientes, e é isso que eu tenho que fazer? Não, é buscar qual é o caminho para crescer na profissão. Para você não passar mais, para não passar mais dificuldades com o que quer que aconteça. Porque essa pandemia veio escancarar, veio mostrar para o dentista de uma maneira brutal se realmente ele tem um negócio sólido ou não. Se tem um negócio sólido ou não. Quem está passando por dificuldades
É porque não tem. Então precisa acordar, precisa virar a chave, precisa destrancar, precisa abrir essa porta. Tá bom, Carla, eu entendi que eu preciso sair, que eu tô preso aqui, que eu tô em lockdown no meu consultório faz tempo. E eu quero sair desse lockdown, eu quero destrancar a minha vida profissional, eu quero ampliar a minha visão. Tá? Existem 3 pilares que eu ensino que são fundamentais para qualquer dentista, em qualquer tamanho de consultório, desde o dentista que tem um consultório pequeno até aquele dono de clínica que tem possivelmente aí 3 salas clínicas, 4 ou mais. Esses 3 pilares são a gestão, o outro pilar é o cliente e o terceiro pilar é o profissional. O profissional, quando eu digo profissional, é você, cirurgião dentista, que é o dono do negócio, porque o seu consultório é um negócio, a sua clínica é um negócio. Você que é o dono do negócio e que possivelmente também atende pacientes. Então, esses 3 pilares, esses 3 pontos, são os pontos mais importantes para um consultório que cresce, para uma clínica que cresce. Por quê? A gestão engloba a gestão financeira e gestão de pessoas. A gestão diz respeito à organização, a como tudo vai funcionar no seu consultório, ao controle dos seus números. Como é que eu tô? Como é que você vai saber, por exemplo, se você está tendo lucro no seu consultório ou não? Isso é importantíssimo. Então, como é que o dentista vai saber se está crescendo, se está melhorando o seu desempenho, seus resultados ou não, se ele não tem minimamente o controle dos seus números? Como? Se ele mistura totalmente ali as suas contas. Não sei se isso acontece com você, mas o dentista que mistura tudo, o que recebe ele de um paciente já usa para pagar uma conta de casa e isso vira uma bagunça, tem ali uma conta só para tudo, ele não sabe para onde está indo. Não tem essa organização mínima dentro do seu consultório. Quem não sabe as despesas que tem exatamente separadas, as despesas do consultório e as despesas de casa, não sabe se está trabalhando só para pagar a conta do consultório ou se realmente está tendo ali algum lucro, se está tirando algum dinheiro. Então, a gestão é fundamental. E gestão não diz respeito só a números, não é só a gestão financeira. Gestão também diz respeito às pessoas. Eu digo aqui, sempre repito, ninguém cresce sozinho. Se você é um cirurgião dentista que não tem equipe, que não tem uma funcionária ainda, se quiser crescer, vai precisar pelo menos contratar uma em algum momento. Talvez você que esteja aqui me ouvindo já tenha algumas funcionárias no seu quadro aí, na sua equipe. E é importantíssimo ter gestão de pessoas nesse momento. Como treinar, como fazer com que essas pessoas da sua equipe tenham resultado, tragam o resultado que você deseja, te ajudem a chegar no seu objetivo, na sua meta. Então, é gestão financeira, gestão de pessoas, isso é a base para qualquer consultório, qualquer clínica crescer. Depois vem o cliente, e que ligado ao cliente está o marketing. Hoje em dia, a gente está vivendo uma era diferente, já há alguns anos, que é a era da experiência do cliente. Se o seu cliente, o seu paciente não tiver uma boa experiência com você, no seu consultório, no seu atendimento, ele não fecha o tratamento. Ou ele não volta para fazer um novo tratamento com você. Você não consegue fidelizar. Ou ele abandona o tratamento no meio. Então, estamos vivendo a era da experiência do cliente. Que experiência ele tem com você? Que experiência ele tem com a sua equipe? Por isso é tão importante a gestão de pessoas, treinamento de equipe. Eu hoje tenho uma equipe de cerca de 25, entre 25 e 30 colaboradoras nas minhas clínicas e precisam de treinamento constante. Por quê? Para dar a melhor experiência ao meu cliente.
O objetivo é fidelização. Ninguém tem um consultório, uma clínica que cresce, se não tiver pacientes, clientes fidelizados. Então, escreve isso aí, escreve isso. Eu não tenho um negócio que cresce se eu não fidelizar os meus pacientes, os meus clientes. E é simples assim. E a fidelização começa, o processo de fidelização começa lá no comecinho, começa lá no primeiro contato que o seu cliente tem com você, com o seu consultório, ou através de uma divulgação, ou através de uma indicação. Então começa lá atrás, lá no iniciozinho. Depois, no primeiro contato que tem com a sua equipe, para agendar uma consulta, por exemplo, qual é a experiência que ele tem naquele momento? E assim vai seguindo. Qual é a experiência que ele tem ao encontrar o seu consultório ou a sua clínica? É fácil? Você mandou uma localização para ele? Você está no Waze? Você é facilmente encontrado na sua cidade? O endereço? As pessoas querem facilidade, olha, a experiência da facilidade. Então, qual é a experiência que o seu paciente, o seu cliente tem com você? Quando entra na sua recepção, o que é que ele vê? Como será que ele se sente? Até que ele chega lá no seu consultório, lá dentro da sala clínica. Aí está o primeiro contato que o paciente vai ter com você. Então, ele passa por todo um caminho antes, uma jornada anterior ao seu atendimento. Na verdade, ele quer o seu atendimento, mas ele passa por experiências que trazem sentimentos para ele antes disso. E tudo isso vai contar na hora dele dizer sim para você. E esse é o ponto cego, super cego do dentista. O dentista acha que é só ele, na hora daquele atendimento, e que ele é o dono do pedaço ali na hora de atender o paciente, de fazer a consulta, e que o paciente tem que dizer sim para ele. Imagine falar, doutor, muito caro, eu vou pensar, não é? Essas frases que o dentista costuma ouvir quando o paciente não fecha o tratamento, e não entende por que o paciente não fechou, mas não olha para os lados, não olha para cima, não tem uma visão ampla do seu consultório, do seu negócio. E aí, se nem fechar o tratamento não está conseguindo, se tem uma dificuldade grande nisso, e eu fiz já uma pesquisa há uns 2 anos atrás, que 86% dos dentistas me responderam que têm dificuldade de fechar o tratamento com o paciente. Então, se existe uma dificuldade grande nesse momento, que é um momento crucial, que é a venda, que é a hora em que entra a receita para o seu consultório, e que o dentista depende disso para viver, não é? Para pagar as contas, para ter lucro, para reinvestir no consultório, para pagar um curso, que é importante, sim, estar sempre atualizado. Se ele tem uma grande dificuldade aí, o problema é gigante. E aí não adianta nem pensar na fidelização. Porque vai fidelizar quem? Se já não está nem conseguindo fechar o tratamento ali. Fica difícil. Fica muito difícil crescer. Então, eu falei aqui num pilar gestão, um pilar que é o cliente, né, que tudo tem que estar em torno do cliente, e isso envolve toda a parte aí de marketing, de divulgação, inclusive. Né? Se você é um dentista que não divulga nada, que não sabe mostrar aquilo que você faz para os seus futuros clientes, não sabe nada de divulgação e que quer, né, que entendeu, que está aqui comigo, que entendeu que precisa aprender isso, que é crucial aprender isso, importantíssimo. Busque esse tipo de conhecimento. E o terceiro pilar fundamental aí para um consultório crescer é o profissional, é o cirurgião dentista, que é o dono do negócio e que muitas vezes atende o paciente também está lá no mocho, administra tudo, organiza tudo e também está lá no mocho. É verdade, é bastante coisa para se fazer, Carla, é bastante coisa, mas você quer ter um consultório que cresce?
Você quer ser valorizado? Quer ser bem-sucedido? Quer poder viajar? Quer ter qualidade de vida? Poder escolher para onde vai? Precisa fazer o que tem que ser feito, não adianta. Não adianta querer fazer só aquilo que gosta. O que eu gosto mesmo é atender meus pacientes, Carla. O que eu gosto mesmo é da ortodontia. Eu não gosto desse negócio de gestão, de treinamento, eu não gosto de nada disso. Ter que contratar funcionário, demitir se não está dando resultado. Mas, se você abrir o seu consultório, isso é um negócio e ponto final. O dentista que trabalha em clínica não precisa lidar com tudo isso. Porém, ele tem uma limitação ali de renda. Tudo é proporcional. Agora, se você quer crescer na profissão, é preciso aprender, ter outras habilidades, olhar, como eu falei, olhar para os lados, olhar para cima, ampliar a sua visão e entender que existem 3 pontos fundamentais, 3 pilares para o seu consultório crescer. E o terceiro pilar é você. Como assim, Carla? Eu? Sim, é você. É que dá o tom, é você que dá a direção para tudo que acontece no seu consultório ou na sua clínica. É você. Se você atende os pacientes, você dá o tom ali no atendimento. Como é o atendimento? Como deve ser o atendimento? Se você trabalha com uma equipe de dentistas, se já tem um dentista com você ali atendendo alguns dias na semana, é você que precisa direcionar esse atendimento. Como é que esse outro colega deve atender os seus pacientes? Como deve ser aquele atendimento? Lembra? A experiência do cliente é tudo. É o que manda hoje. É você que vai dar o tom, é você que vai dar a direção, o humor para o atendimento ali na recepção. Como é que você quer que o seu cliente, que o seu paciente seja atendido pela sua recepcionista? Vai ser um atendimento mais alegre? Vai ser um atendimento mais sério? De repente, o seu público exige isso. Pode ser que o seu público seja um público de executivos, né, mais velhos um pouco. E aí, como é que deve ser a sua recepcionista? Como ela tem que se comunicar, por exemplo, no telefone? Que mensagens ela deve mandar por WhatsApp? Ah, ela escolhe, ela que digita lá, Carla, eu nem sei, nem vejo. Não. É você quem precisa direcionar. É você quem precisa dizer o que é mais importante para fazer no momento. E se você me disser assim, Carla, eu não sei nada disso. Eu sou dentista, eu não sou mais nada, eu só sei fazer isso. Eu vou te responder: aprenda, se quiser ter resultado. Porque se não quiser, tá tudo bem. Continua do jeito que você tá, com esse faturamento baixo. Se tá bom para você, se você já se conformou assim. E eu posso dizer o seguinte: quem está em lockdown no seu consultório, está sozinho aí, e não está procurando ampliar a visão, não está procurando pessoas que o possam ajudar, que o possam ajudar a virar essa chave, a destrancar essa porta, está correndo um grave risco. Então, não continue sozinho. Carla, eu não aprendi isso na faculdade. Ok, procure esse conhecimento agora. Eu passo esse conhecimento, eu tenho essa experiência. E eu comecei lá atrás, um consultório pequenininho, era só eu sozinha, sem paciente nenhum, 0 pacientes, não venho de uma família de dentistas, eu não herdei uma clínica, nada disso. E eu não sabia nada sobre gestão, sobre marketing, nada de nada. Eu só sabia ser dentista. E eu fui buscar, como qualquer cirurgião dentista, os cursos de especialização. Eu fui buscar isso. Foi a primeira coisa que eu fiz. Abri o consultório, já fui fazer uma especialização, fiz odontopediatria. E eu achando que os cursos fossem trazer resultado para mim. Só que não, continuava com a agenda vazia. Agora, os cursos são importantes, sim, mas eles sozinhos não trazem nada. Como eu falei, mais de 65% dos dentistas brasileiros são especialistas. Então, Carla, mas eu tenho 3 especializações. E daí? Como é que está o seu consultório? Na verdade, eu quero saber como é que estão os seus resultados. Qual é o seu faturamento? Como é que você está?
Você tem uma direção? Você sabe o que você precisa fazer? Qual é o seu próximo passo? Para entender tudo isso, precisa sair do seu lockdown. Não fique mais em lockdown. Expanda a sua visão. Mas, Carla, hoje está tudo tão incerto. Só que você tem uma profissão que as pessoas sempre vão precisar do seu atendimento. Saiba trabalhar bem com isso. Então, o dentista que aprende esses 3 pilares, gestão, cliente e profissional, esse aprende qual é o caminho para crescer. Esse amplia a sua visão. E o momento é hoje.